Sabe, o direito não é uma coisa estática, parada no tempo. Pelo contrário, ele está vivo, respirando e mudando junto com a sociedade. E é exatamente isso que a gente vai ver hoje. Como uma das cortes mais importantes do Brasil está lidando com os dilemas do nosso tempo, sabe? Pegando leis antigas para resolver problemas super atuais que ninguém nem imaginava que existiriam. Bom, e esse palco de grandes decisões é o Superior Tribunal de Justiça, o famoso STJ. A grande missão dele é fazer com que as leis federais sejam aplicadas do mesmo jeitinho em todo o Brasil. É ali que os quebra-cabeças mais complicados da nossa vida em sociedade chegam para virar decisões que, no fim das contas, vão moldar o futuro do direito por aqui. Isso leva a gente para a pergunta central de tudo. Como é que leis, muitas vezes escritas numa outra época, em outro contexto, podem ser aplicadas para os problemas de hoje? Como a justiça lida com tecnologia, com os novos arranjos de família, com os conflitos da era digital? Bora ver como o STJ tem respondido essas questões? Para a gente entender isso na prática, vamos mergulhar em 4 casos bem emblemáticos. Primeiro, a linha fininha entre informar e destruir uma reputação. Depois, a gente fala sobre o que define uma família hoje em dia. Em seguida, o direito à saúde e, para fechar, a privacidade que a gente carrega dentro do bolso. Vamos começar com o nosso primeiro ponto, aquele cabo de guerra que nunca acaba entre o dever de informar e o direito de cada um de proteger a própria imagem. Onde é que termina a notícia e onde começa o ataque pessoal, hein? Essa é uma tensão que está sempre aí, no centro do debate. Imagina só a cena, uma manchete bombástica, acusações diretas, o nome de alguém estampado em todo lugar. Mas e as provas? Onde fica a fronteira entre a liberdade de imprensa e uma arma que pode simplesmente acabar com a reputação de alguém? E aí que tá o dilema. De um lado, a gente tem a liberdade de imprensa, que é, poxa, vital para a democracia funcionar. Do outro, tem o direito fundamental de cada pessoa à sua honra, à sua imagem. Basicamente, o direito de não ter a vida exposta ou distorcida por aí. Como é que a justiça equilibra essa balança? Então, o STJ foi lá e traçou uma linha bem clara no chão. A decisão foi a seguinte: quando a reportagem deixa de ser notícia e vira espetáculo, quando a intenção claramente não é mais informar, mas sim chocar ou acusar sem base, aí o direito à reputação pesa mais. E a consequência disso? Na maioria das vezes, uma indenização por danos morais. Na prática, o STJ acabou definindo um tipo de manual de boas práticas para a imprensa. Primeiro, a informação tem que ser baseada em fatos, ou pelo menos parecer muito verdadeira com base no que se tem em mãos. Segundo, a reportagem tem que respeitar a privacidade e a honra das pessoas. E terceiro, e talvez o mais importante, o objetivo nunca pode ser só o de difamar. Informar, sim. Destruir reputações, não. Agora a gente muda de assunto e entra num tema que mexe com todo mundo: família. Mas afinal, o que a lei considera uma família? E o que acontece quando o relacionamento, por medo ou por qualquer outro motivo, precisa viver escondido, longe dos olhos de todo mundo? Antes de mais nada, a gente precisa entender um conceito-chave aqui: a união estável. É como se fosse um casamento, mas sem a cerimônia e o papel passado. Para a lei, precisa ser uma relação pública, contínua e, claro, com a intenção clara de construir uma vida juntos. Certo. Mas e se um desses requisitos, o de ser uma relação pública, simplesmente não for possível? Foi exatamente o que aconteceu num caso de um casal homoafetivo que, por puro medo do preconceito, vivia sua relação de forma super discreta. Se quase ninguém sabia, como a lei poderia reconhecer aquela união como família? Pois é, a decisão do STJ nesse caso foi, sem exagero, histórica. O tribunal entendeu que essa exigência de ser um casal público não pode ser uma regra de ferro absoluta. Em outras palavras, a justiça não pode simplesmente ignorar a realidade do preconceito e usar isso como motivo para negar um direito. O raciocínio por trás dessa decisão é o que realmente importa. O tribunal focou no que é essencial: existia a intenção de construir uma vida a dois, sim ou não? Para o STJ, exigir que um casal se exponha publicamente, ignorando todo o contexto de preconceito, seria não só injusto, mas uma baita violação do direito à privacidade e à segurança deles. Nosso terceiro caso nos leva para um território bem complexo e super debatido hoje em dia: o da saúde. Mais especificamente, o que acontece quando um tratamento médico essencial para alguém acaba esbarrando numa lei criminal. A ferramenta que a justiça encontrou para resolver esse impasse foi o salvo-conduto. Pensa nele como um tipo de passe livre judicial.
É uma autorização para que uma pessoa possa fazer algo que normalmente seria ilegal, nesse caso específico, cultivar cannabis em casa, mas com um propósito estritamente medicinal. Olha, a decisão da STJ foi bem pragmática. Como ainda não existe uma lei específica sobre isso, o tribunal disse: ok, pode cultivar em casa, desde que a pessoa comprove com laudos médicos que aquele é o único tratamento que funciona para ela. Foi um jeito de garantir o direito à saúde do paciente, mesmo sem uma regra geral pronta. E para fechar, vamos falar de um tema que está literalmente no nosso bolso: a privacidade do celular. Numa investigação criminal, até onde a polícia pode ir ao acessar o aparelho de alguém? Qual é o limite? O dilema aqui é o seguinte: a polícia apreende um celular e, sem ordem judicial, acessa as mensagens. Tecnicamente, essa prova é ilegal, certo? Mas, e se o Ministério Público argumentar que, de um jeito ou de outro, um juiz ia autorizar o acesso àquelas mesmas mensagens? A prova continua inválida? A resposta do tribunal se baseia numa ideia chamada teoria da fonte independente. O STJ entendeu que se, mais tarde, os dados foram obtidos de forma legal com uma ordem judicial, essa nova prova é válida. A lógica é que ela não veio mais daquele acesso ilegal, mas sim de uma fonte legítima e separada, a decisão do juiz. Para simplificar, a primeira olhadinha no celular foi ilegal, beleza? Mas, como o aparelho já estava apreendido e era quase certeza que um juiz ia autorizar o acesso formal, as provas iam ser descobertas de qualquer jeito. Por isso, a prova que foi obtida pelo caminho certo, mesmo que tenha sido depois, é considerada válida. O que todos esses casos têm em comum, afinal? Eles mostram um judiciário que não está de olhos fechados para o mundo. Em vez de só aplicar a lei ao pé da letra, de forma cega, o STJ está adaptando as regras para proteger pessoas em situações muito reais, seja defendendo a reputação de alguém, reconhecendo uma família que vivia nas sombras, garantindo direito à saúde ou navegando nas águas turvas da privacidade digital. E tudo isso nos deixa com uma reflexão final. Numa sociedade que muda tão, mas tão rápido, qual é o verdadeiro papel da justiça? É só correr atrás do prejuízo, aplicando leis antigas a fatos novos? Ou é liderar o caminho, interpretando a Constituição de uma forma que proteja direitos num mundo que não para de se reinventar? As decisões que a gente viu hoje parecem mostrar que, para o STJ, a balança está pendendo para a segunda opção.